Muito bem, pessoal, vamos resolver essa questão da EPK, que pede para determinar o valor da seguinte expressão. 6,25 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado a 1/4, sobre 6,4 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado a menos 1/3, e tudo, por sua vez, elevado a menos meio. Vamos começar resolvendo da seguinte maneira. Vou reescrever esses números decimais na forma de fração. Olha só como vai ficar. 6,25 a gente vai reescrever como 625 centésimos. São duas casas após a vírgula, então a gente coloca 1 seguido de 2 zeros. Isso vezes 10 elevado a menos 2, e vamos colocar isso tudo aqui, ó, elevado a 1/4. Sobre, vamos colocar aqui, ó, 6,4 a gente vai reescrever como 64 décimos. Tem apenas um algarismo depois da vírgula, então a gente coloca 1 zero. Vezes 10 elevado a menos 2, e isso tudo, por sua vez, está elevado a menos 1/3. Agora a gente vai colocar toda essa expressão elevada a menos meio. Tá aí bonitinho. Bom, vou fazer bem passo a passo para você compreender legal toda essa expressão. Então aqui, ó, esse 100 aqui, eu vou reescrever como 10 ao quadrado. Então eu vou ter 625 sobre 10 ao quadrado. Então, colocamos aqui, ó, 10 ao quadrado. Vamos colocar um parênteses aqui. Já vou colocar até esse colchete de uma vez também. Então, isso vezes 10 elevado a menos 2. Fechamos aqui, elevamos a 1/4. Opa, 1/4. Sobre... Aqui, olha o que a gente vai fazer. Eu tenho 64 décimos vezes 10 elevado a menos 2. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base, com esse 10 elevado a menos 2 e esse 10 aqui. Quando a gente tem divisão de potências de mesma base, por exemplo, ali, ó, o 10 elevado a menos 2 dividido por 10, a gente repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então, eu teria menos 2. O expoente desse 10 aqui no denominador é 1. Então, ficaria menos 2 menos 1. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui em cima, por isso que eu reescrevi esse 100 como 10 ao quadrado. Legal? Então, vamos colocar aqui, ó, 64 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? E isso tudo elevado a menos 1/3. Vamos fechar aqui o nosso colchete e elevar tudo isso a menos meio. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. 625 eu já vou reescrever como uma potência de base 5. Basta a gente fatorar ou lembrar o seguinte, eu sei que 5 elevado à quarta potência vai dar 625. 5 vezes 5, 25, ou seja, 5 ao quadrado dá 25, e 25 vezes 25 dá 625. Portanto, eu posso reescrever então o 625 como 5 elevado à quarta potência. Legal? Daí a gente vai fazer o seguinte, olha só. Esse 10 elevado a menos 2 com esse 10 elevado ao quadrado, a gente vai aplicar essa mesma regrinha aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Então, eu tenho 10 elevado a menos 2 dividido por 10 ao quadrado. Aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Olha só, vou repetir a base e vou ter aqui, ó, menos 2 menos esse expoente aqui, ó, então, menos 2. Daí a gente vai ter 10 elevado a menos 4. Portanto, aqui a gente vai ficar então com 5 elevado à quarta potência vezes 10 elevado a menos 4. E a gente vai colocar isso tudo elevado a 1/4. E no denominador aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, 64, se a gente fatorar, nós vamos encontrar uma potência de base 2, ok? Isso vai dar 2 elevado à sexta potência. Só que nesse caso, eu vou escrever como uma base 4. Por que isso? Porque 64 é igual a 4 elevado ao cubo. Repara, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tudo bem, professor, mas por que você escreveu como base 4 ao invés de utilizar a base 2, já que na hora de fatorar a gente ia colocar 64 dividido por 2, depois por 2 e por aí vai? Pelo seguinte, aqui ó, eu tenho um expoente que é 1/3. Então vai ser muito melhor que o meu expoente seja 3, porque aí na hora de
fazer aqui a nossa multiplicação, vai ficar muito mais fácil porque a gente vai poder simplificar. Acompanha comigo que você vai entender melhor. Olha só. Então, 4 ao cubo dá 64. Isso vezes 10 elevado a menos 3, que está elevado a menos 1/3. Agora a gente vai pegar toda essa expressãozinha aqui, ó, e elevar a menos meio. Vamos continuar aqui embaixo. Vamos lá. O que vai acontecer agora? Olha só. Quando eu tenho aqui, ó, essa multiplicação elevado a esse expoente, significa que cada termo está elevado a 1/4. Como eu tenho uma potência de potência, vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 5 elevado à quarta potência, que está elevado a 1/4. Então vamos anotar aqui, ó, para você visualizar legal. E menos 10 elevado a menos 4, aí sim, está elevado também a 1/4. E vamos fazer o mesmo no nosso denominador. Aqui eu vou ter 4 ao cubo, então vamos colocar aqui, ó, 4 ao cubo, elevado a menos 1/3, vezes 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, que está elevado a menos 1/3. E vamos colocar tudo isso aqui elevado a menos meio. Igual, daí a gente vai fazer o seguinte, olha só, aplicar a propriedade, potência de potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Daí eu tenho 5 elevado. 4 vezes 1/4, a gente vai cortar, ó, esse 4 aqui, vai embora com esse 4 aqui. Então vai ficar 5 elevado a 1, que vai dar 5. 10 elevado a menos 4 vezes 1/4, a mesma coisa. A gente vai simplificar esse 4 com esse 4, só que aqui a gente vai ter 10 elevado a menos 1, beleza? Então, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1. Sobre 4 ao cubo vezes, no caso aqui, perdão, né? Elevado a menos 1/3. Então, aqui a gente vai repetir o 4 e multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes menos 1/3, a gente vai simplificar, ó, esse 3 com esse 3. Então, eu passo a ter 4 elevado a menos 1, beleza? E aqui eu tenho 10 elevado a menos 3, que está elevado a menos 1/3. Propriedade, repete o 10, que é a nossa base, e multiplica esses expoentes. A gente vai simplificar também. Só que aqui a gente vai ter menos 1 vezes menos 1, vai dar 1 positivo. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a 1. Vou anotar assim, ó. Olha como já está ficando bem melhor a nossa expressão. Então, vamos lá. Tudo isso elevado a menos meio. Aí a gente vai fazer o seguinte, olha só. No caso, como eu tenho 4 elevado a menos 1, eu posso inverter essa base. Quando eu inverter essa base, eu vou ter 5 sobre 1/4. E isso é a mesma coisa que 5 vezes 4. Por que isso? Porque ao inverter essa base aqui, ó, para o meu expoente ficar positivo, lembra dessa relação, nessa propriedade, melhor dizendo, quando a gente tem uma base elevada a um expoente negativo, ao inverter a base, a gente troca o sinal do expoente. Então, se eu inverter essa base, eu estou jogando ela aqui para cima, tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 4 elevado a 1, que é 4. Esse 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a 1, eu vou repetir a base e subtrair esses expoentes. Então, eu vou ter 10 elevado a menos 1, menos esse expoente aqui, ó, menos 1, ok? Vamos fechar aqui, ó, e vamos elevar tudo isso a menos meio. Vamos continuar aqui embaixo. A gente vai ter aqui, ó, 5 vezes 4. Esse 4 aqui, pessoal, eu vou reescrever como 2 ao quadrado, tudo bem? Então, 2 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Vamos fechar esse colchete aqui, ó, e elevar todo mundo a menos meio. Daí, o que a gente pode fazer? Cada um desses termos vai estar elevado a menos meio. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 elevado a menos meio vezes o 2 ao quadrado. Então, aqui a gente vai colocar 2 ao quadrado, que também vai estar elevado a menos meio, vezes 10 elevado a menos 2, que também vai estar elevado a menos meio. Daí a gente vai fazer o seguinte, olha só.
vamos aplicar de novo a propriedade da potência, potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Aqui vai continuar 5 elevado a menos meio, vezes, aqui, ó, ao multiplicar os expoentes, a gente vai simplificar de novo, ó, 2 com 2, então vou ter 2 elevado a menos 1. Vamos colocar aqui, ó, 2 elevado a menos 1. E o 10 vai acontecer o seguinte, repara, eu vou multiplicar o menos 2 por 1 meio, simplificando aqui, menos vezes menos mais, então eu tenho vezes 10 elevado a 1 positivo. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? As bases que estão com expoente negativo, eu vou inverter. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1/5, invertendo a base, o inverso de 5 é 1/5, e aí ele vai ficar elevado a 1 meio, vezes o 2, eu vou inverter também, isso vai ser 1 meio elevado a 1, e 1 meio elevado a 1 vai dar 1 meio, tá bom? Vezes 10. Daí a gente vai fazer o seguinte, reparem, eu vou simplificar esse 10 aqui, ó, com esse 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, beleza? Daí o que acontece aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Vou reescrever aqui então como 1/5 elevado a 1 meio vezes 5. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu tinha invertido esse 5 aqui, ó, para o meu expoente ficar positivo. Não tinha necessidade, vou fazer o processo de volta. Como assim, professor? Eu vou, de novo, reescrever isso daqui, ó, como 5 elevado a menos meio. Por quê? Olha só o que aconteceu, a gente ficou com uma base 5 aqui. Se eu tiver bases iguais numa multiplicação, eu posso aplicar a propriedade da potenciação, multiplicação de potência de mesma base, onde eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então vai ser melhor reescrever isso daqui de novo, olha só. Inverti a base, inverte o expoente, deu um trabalho aqui, uma volta que não tinha necessidade, mas a gente resolve rapidinho, tá bom? Isso vai ficar vezes 5 elevado a 1. Daí eu vou fazer o seguinte, repetir a minha base e somar esses expoentes. Então eu passo a ter menos meio mais 1. Menos meio mais 1 vai dar meio, né? Se eu tenho 1 aqui menos a metade, isso vai dar metade. Então eu tenho 5 elevado a meio. Daí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um expoente fracionário, eu posso reescrever isso daqui como uma raiz, com aquele esqueminha. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, vou fazer a raiz aqui, vou manter esse 5 aqui dentro, o 2 vai virar o expoente, então eu teria um 2 aqui, e o 1 vai, perdão, o 2 vai virar o índice, desculpem, o 2 vira índice e o 1 vira o expoente. Olha só, quem estava na sombra foi para o sol, quem está no sol veio para a sombra. Como eu tenho um índice 2, eu não preciso colocar, isso fica a raiz quadrada. E 5 elevado a 1 vai dar 5, e o resultado de toda essa expressão vai ser igual a raiz de 5, portanto, o nosso gabarito vai ser o item A. Resolução um pouquinho longa, mas espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.